Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. São 14 horas e 15 minutos. Este escriba começa a crônica de hoje meio sorridente, porque discutiu com Dione antes de sair de casa. Os casais brigam por dinheiro, por desavenças pessoais de estilo e queijandos. Este escriba discutiu com Dione porque ia trazer o jornal Estado de São Paulo para poder fazer esse vídeo. E Dione disse, não, o meu jornal você não vai levar, não. Então nós tivemos um conflito intelectual a saber quem iria ler o Jornal da Manhã em primeiro lugar, e o escriba acabou perdendo, e sorridente veio ao escritório sem o jornal, depois de dar uma passagem de olhos sobre as manchetes. Daí o leitor e o ouvidor perguntará, e o que está fazendo esse jornal aqui em cima da mesa? Esse jornal é de anteontem. O escriba estava em bermudas e pôs a calça comprida porque é preciso, de alguma forma, apresentar-se razoavelmente bem àqueles que veem e ouvem o escriba a se pronunciar. Mas, daquilo que o Paulo Sérgio leu no Estadão de manhã, lhe restou a imagem da decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo a disputa ou discussão sobre as provas que a defesa do presidente Lula quer examinar, provas estas ligadas à necessidade de exame da exceção de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, hoje advogado noviço, companheiro nosso, e com expectativa eventual de disputa nos pretórios do país. O mundo dá muitas voltas. O ministro vira advogado, o advogado vira ministro e assim por diante. O presidente de hoje é dispensado amanhã em razão de impeachment. Nada é definitivo nas 24 horas que se sucedem às 24 horas anteriores. Mas o escriba tem a perfunctória ciência de que a turma do Supremo Tribunal Federal encarregada de examinar esse incidente processual chegou à conclusão de que a defesa do ex-presidente Lula tem o direito de examinar as provas exibidas de eventual concerto adulterino de vontades entre à época, juiz Sérgio Moro e os membros do Ministério Público encarregados da prospecção e impulso processual correspondentes à Lava Jato. Uma decisão importantíssima, porque da análise ou do exame dessa prova grampeada pode resultar também a convicção de que o ex-juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público tinham um
congraçamento afetivo muito superior àquela ligação normal entre juiz e representante do Ministério Público. Juiz e promotor público, promotor de justiça, melhor dizendo, não podem ser amigos quando exercendo atividades na mesma vara, porque a amizade cria uma série de comprometimentos a prejudicar o desenvolvimento normal da chamada relação processual e da pretensão punitiva. Não é bom. E quando o magistrado aconselha um promotor de justiça a produzir a prova X, a prova Y, a prova Z, no sentido de engordamento da pretensão punitiva, fica pior ainda, porque isso significa, sim, o adiantamento de um convencimento correspondente a uma decisão severa em relação ao acusado. Este escriba tem, por decisão ética muito antiga, a proibição a cuidar ou a examinar processos entregues à defesa de outros advogados. Não se faz isso. Não se deve interpenetrar, inclusive, nos expedientes estratégicos que a defesa pode precisar usar. Mas a hipótese que envolve o hoje colega Sérgio Moro é uma hipótese que está na boca do povo, porque Moro foi juiz severíssimo, é hoje um advogado pontuando em consultorias jurídicas voltadas a exame e indicações no Brasil inteiro e, quiçá, com reflexos no exterior, e exerceu jurisdição em ações penais movidas a um ex-presidente da República. Então, este pedaço de mau caminho nas disputas jurisdicionais está mesmo na boca do povo. Até uma criancinha de 7, 8, 10 anos, se conversar com ela, ela sabe quem é o ex-presidente Lula. Se perguntar quem é o juiz Sérgio Moro, ela mal sabe falar, mas ela fala Moro, 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 e é capaz de balbuciar alguma coisa correspondente ao assunto. Então, se uma criancinha de 8 ou 9 anos sabe quem é o ex-juiz Sérgio Moro, quem é o ex-presidente Lula, quem é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal e quais são os ministros que estão a exercer a jurisdição nessa pré-análise da correspondência entre a pretensão da defesa em ver a prova que está inumada nos autos e a correlação entre a prova e a exceção de suspeição do juiz Moro. Se todo mundo sabe, conhece, disputa, examina isto, seria até uma imputação de negligência a este antigo advogado, ele deixar passar a oportunidade sem um comentário qualquer respeitante ao assunto ou à particularidade. Este antigo advogado criminal teve já contato, muitos anos atrás, com essa chamada captação ilegítima de conversas ou de visual correspondentes a diálogos que não deveriam aparecer publicamente. Isto aconteceu anos atrás, quando o Ministério Público do Estado de São Paulo experienciou uma atividade subliminar
no sentido de grampeamento de conversas telefônicas entre uns e outros suspeitos, por hipótese, de atividades ilegais. Aquilo dizia respeito à gravação também de conversas entre advogado e constituintes presos em presídio do estado de São Paulo. Ou seja, havia microfones ocultos ou interceptores nos telefones que os advogados usavam para conversar com os presos. Aquilo resultou num escândalo um pouco abafado, ou abafado, é coisa do passado, mas este velho escriba esteve pessoalmente na condição de interferente na disputa judiciária correspondente ao assunto. O Ministério Público acabou terminando com aquilo, deixando de lado e passando à margem do seu pecado original. E pecado mas era, assim, gravação ilícita de conversas entre personagens ligados à acusação e defesa em casos criminais de certa monta. Sobrou daquilo tudo uma perplexidade a este antigo criminalista. Se e quando as conversas entre um e outro forem captadas por meios ilícitos e essas conversas disserem respeito a hipotético aconselhamento de um ao outro no sentido de prospecção ou de fazimento de provas a serem utilizadas mais tarde na definição de uma ação penal, a ilicitude prévia do aurimento desta gravação tornaria inoperante a prova aferida naquela compactação da gravação a ser feita ou feita a servir de prova para a persecução penal, característica muito esquisita, muito extravagante, porque se quando fosse ilícita a captação primeira e se ilícita fosse a conversa ou fosse o diálogo entre uma e outra criaturas no sentido de fazimento de uma prova em si também ilícita, porque uma criatura não poderia aconselhar a outra a fazer determinada coisa considerada ilícita ou ilegal. A ilicitude primeira levaria à não possibilidade de se aferir a licitude da prova subsequente. Isto é muito curioso, muito esquisito, principalmente quando essa captação primeira estivesse levando à possibilidade de suspeição da criatura a aconselhar na gravação seguinte. Então, ilicitude aqui em tese, subsumida numa ilicitude grave e muito na subsequente captação daquela prova, não, na subsequente transmissão de conselhos entre um e outro no sentido de fazimento de determinada prova prejudicial a um acusado. Então, seriam tecnicamente irmãs na ilicitude. Deve-se isto a um componente mais sério ainda, por exemplo, a captação ilícita
de uma conversa entre duas criaturas, uma afirmando à outra que iria assassinar uma terceira pessoa, com o resultado realmente obtido. Esta prova ilicitamente aurida não poderia ser usada para a comprovação de que A matou B. Então restaria o cadáver espojado no chão, enterrado, sem que se soubesse quem o matou, mas com a certeza prévia de que o assassino estava indicado pela própria confissão no diálogo ilicitamente colhido. É evidente que isto não pode prejudicar a oferta da prova correspondente ao comportamento infracional subsequente. Dentro desta perspectiva, sem que se examine aquilo que aconteceu na conversa entre o ex-juiz, hoje advogado Sérgio Moro, e membros do Ministério Público encarregados, tais membros, de impulsionar a Lava Jato e ações penais outras, independentemente de não se examinar o mérito, porque não se faz isto, não se pode deixar de saber o que hoje o advogado Sérgio Moro conversou com os promotores de justiça que estavam a produzir prova incriminando XYZDB, como no passado, há 15 anos atrás, não podia o Ministério Público contratar extraoficialmente membros da Polícia Militar do Estado para fazer gravações ilícitas e conversas entre advogados e presos nos parlatórios. E hoje há aqui e ali a suspeita de que isto começou a ser feito outra vez numa penitenciária aí do estado de São Paulo. Os advogados vão conversar nos parlatórios com os presos e os diálogos são gravados. Coisas que andam por aí, aqui e ali, sem qualquer comprovação, merecendo apenas o adjetivo de boatos, como, por exemplo, o boato seria a existência de captação ilegítima ou ilícita de vacinas ou doses de vacinas para a introspecção na carne de cidadãos privilegiados. São coisas que podem ser provadas ou não provadas, prováveis ou improváveis, mas levam essas coisas no berço a suspeita de poderem ser verdadeiras. Em outros termos, eles que se virem. Se hoje o advogado Sérgio Moro fez o que fez lá atrás, ele fez o que fez enquanto juiz. E se fez enquanto juiz, a atividade dele, se ilícita for, há de levar com certeza a suspeição dele no transcurso da prova que viria a ser feita posteriormente. O Supremo Tribunal Federal decidiu como era preciso decidir. Não se pode colocar essas coisas embaixo do travesseiro. Se quando aquele que hoje é um advogado ilustre, enquanto juiz, aconselhou o Ministério Público a fazer a prova de determinado jeito ou produzir determinada diligência, há de pagar pelo pecado. Porque no dizer daquele caricaturista ou daquele historiador ou daquele teatrólogo brasileiro que já se foi, mas que deixou o nome na praça, toda nudez será castigada. Toda pereba no campo da administração da justiça tem que ser posta a pelo. Haja o que houver, envolva quem precisar ser envolvido. É assim que se faz. E o Supremo Tribunal Federal, ao ver deste velho advogado criminal,
que de distinção tem apenas 85 anos de idade, agiu com extrema justiça e com óbvia certeza, porque é preciso que se saiba o que aconteceu. Não se tem preferência alguma pelo ex-presidente Lula e não se tem horror algum ou estranhamento algum com o ex-juiz Sérgio Moro, que não é amigo desse advogado, não é seu inimigo, nunca o detratou, apenas era um representante da jurisdição exercendo a sua atividade num processo que teve grande relevo e tem ainda grande relevo na história da nossa pátria. Então, fica hoje isto assentado deleteriamente a ser apagado das discussões jurídicas, porque se cuida de mera movimentação de vontade que vem a apelo porque o escriba leu isto no Estadão antes de sair de casa e deixou o Estadão em casa porque a Johnny quis o jornal e o escriba veio sem jornal, apenas com a lembrança na memória. Se quando este escriba estiver errado é porque leu mal. Mas este velho escrivinhador de direito penal e processo penal, embora lendo pouco, costuma ler certinho as coisas. Dito isto, resta apenas acentuar o prazer e a emoção com que este escriba recebeu o convite da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, para ser homenageado num congresso online que vai haver dia desses. E este escriba foi escolhido a ser homenageado porque tem o mérito de ser um sobrevivente. É um dos mais antigos vivos criminalistas na história da nossa pátria e com uma certa dose de rigidez psíquica, o que é muito importante, porque aos 85 anos de idade nós costumamos estar com a atividade psíquica um tanto quanto combalida, impedidos, portanto, de expender opinião sobre os fatos que estão a vigir na história política e judiciária da nossa nação. Dito isto, vamos ao trabalho. É preciso trabalhar ainda. O escriba não disse que vai fechar esse jornal, porque esse jornal é de anteontem. Vai despedir-se e pedindo escusas se por acaso sorriu quando não deveria estar sorrindo e sim tecendo manifestações muito severas concernentes ao assunto hoje tratado. Dito isto, vamos ao trabalho e lá nave vá.